pouco do cinema trazemos em nossas vidas? No episódio de hoje, conversei com o escritor e cinéfilo Zach Maggiese, que conta um pouco da influência do cinema em sua produção artística, nos lembrando que um filme permanece conosco para muito além das telas. Vem com a gente para conhecer mais do Zach e de alguns filmes que marcaram sua trajetória e a minha. O papo está uma delícia. Pega o café ou um vinho e seja muito bem-vindo a mais uma Cabine do Filme. Bem-vindos à Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. Meu nome é Carolina Pedrosa e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele escreveu já 6 livros publicados, mais um monte de coisa pelas redes, dá entrevista, desenha, pinta, faz quadro, fotografa, faz de tudo um pouco, né? E, além de tudo, também é um cinéfilo de carteirinha. Então, muito bem-vindo, Zach Maggiese. Olá, gente, muito obrigado aí pelo convite e vamos conversar bastante aí. Eu adorei essa apresentação, irei usar ela em todos os lugares que eu for, que eu nem eu saberia definir tão bem o que eu faço. Mas vamos aí, vamos falar sobre filmes, livros e tudo mais. Sim, e até é engraçado, né? Fala, nossa, o cara escreve um monte de livro, por que ele veio falar de cinema? Porque tem tudo a ver, né, Zay? Eu acho que essa introdução inicial mostrou como você usa a arte em várias facetas, isso eu acho muito incrível, assim. E a tua forma de escrever, ela é muito visual, né? Ela passa muitas cenas nos momentos, dos sentimentos. Você acha que o cinema ou as outras artes, todas elas se comunicam e contribuem para as tuas artes? Eu acho que sim, acho que tem muitos pontos em comum, assim, né? Então, principalmente, assim, cinema e fotografia, e com aquilo que eu tento escrever hoje, que é basicamente tentar gerar, fazer com que o leitor gere a imagem, não eu. Não vou dar a imagem pronta para ele, mas eu gosto de quando eu escrevo, sei lá, um pequeno poema, um pequeno aforismo, coisas assim que tem uma imagem, que o leitor consiga gerar uma imagem e esteja comigo ali, observando aquilo que eu observei e tudo mais, assim, né? Que é o que a gente faz, né? Assim, quando a gente lê um livro, né, principalmente um romance ou contos, alguma coisa assim, a gente meio que filma isso na nossa mente, assim, né? A gente cria os personagens, né? Por isso que às vezes antigamente eu não gostava muito de ver filmes que eram baseados em livros, porque se eu já tivesse lido o livro antes, eu já tinha os personagens do jeito que eu criei. Uhum. Aí quando você vê o filme, às vezes eles escalam um ator diferente e tudo mais, mas eu acho que tem muitos pontos em comum, sim, né? Eu acho que são formas da gente obter uma outra voz que não é essa voz aqui que está falando, para falar coisas que são importantes, né? Acho que basicamente é isso, assim. Escrever, filmar, fotografar, pintar, são tentativas de gerar uma nova voz, né? Uma voz que consiga comunicar. E você consegue lembrar, assim, o que veio antes? Se você começou, se foi a paixão pelo cinema, pela fotografia, a escrita, ou se hoje em dia já está tudo misturado e não, já tudo é a mesma coisa? Eu acho que está formando uma grande pangeia, assim, as coisas estão virando uma coisa só na minha cabeça, porque eu gosto muito, né? Eu sempre gostei muito de filme, de assistir filmes e tal. Tive uma tia minha que trabalhava em uma locadora, então foi um privilegiado nesse sentido, assim, porque ela trazia os filmes, os lançamentos para casa, então via primeiro. Mas eu acho que o que me pegou mesmo realmente foram os filmes e os livros primeiro. A fotografia veio depois, né? Porque eu precisei de ter um pouco mais de maturidade para saber apreciar uma fotografia e tudo mais, né? Eu acho que os livros e os filmes, no caso, eles se comunicam de uma maneira mais fácil com a gente, né? É legal você comentar a tua tia, porque eu acho que sempre começa assim, né? A paixão com o cinema. A minha foi meu pai também. Acho que sempre vem de alguém da família que vai. É aquela coisa, a gente vai assistindo junto, vai criando aquele relacionamento com o filme. E tem tudo a ver também com a forma como a gente vai amadurecendo, né? Na escrita, eu acho. Os filmes que a gente vai buscando. Não sei como é que vai para você. Eu sei que você gosta, assim como eu, de filmes que são um pouco diferentes, que é um pouco fora do mainstream, uma coisa mais Sim, lenta, preto e branco. E eu acho que isso também vem com amadurecimento e vai caminhando junto com o resto, né? O que você acha sobre isso, assim, sobre Então, esses eu estilos de acho que filme? assim, eu acho que é muito semelhante, inclusive, ao processo da leitura. Assim, a gente começa lendo coisas que estão mais ligadas assim ao entretenimento, Uhum. né? E pelo menos foi o meu caso, então eu comecei a ler muito Agatha Christie, por exemplo, que eu acho ótimo, mas acho que é assim, é uma literatura de entretenimento e não vejo nenhum
não falo isso de uma forma para desvalorizar, jamais. Tem o seu valor, né? Sim. E cinema é a mesma coisa, a gente começa a ver naqueles filmes mais, digamos assim, de entretenimento também, e depois você vai querendo coisas mais, aquilo já não vai saciando mais, e você vai procurando outras coisas, né? E aí eu acho que o cinema ele tem uma vantagem assim, em relação aos livros mesmo, porque também você vai apurando um gosto estético, né? Um gosto de, né, igual você falou, de certos tipos de filmes, certos tipos de histórias, né? Você vai procurando, vai se enveredando por esses caminhos, assim, né? E hoje também com a coisa da internet, dos blogs, dos podcasts e tal, a gente vai tendo mais informações onde encontrar essas coisas que já falam com a gente, assim, né? Mas acho que é isso, a gente vai tendo esse desejo, né, de procurar algo que nos seja familiar também nessas mídias, assim, né? Então, filmes que falam dos temas que a gente gosta, que são imageticamente como a gente gosta, né? Esteticamente, né? A fotografia de tal diretor de fotografia, né? Tudo isso a gente vai somando ali para assistir algo agradável, assim. Mas não que eu ainda não goste daquela besteirada toda, eu gosto também, tem momentos. É o que eu falei no episódio inaugural, né? Tem filmes para cada momento também, né? Não que tem momentos que você quer ver uma coisa mais óbvia, batida, com um final que você já sabe que vai dar tudo certo, mas a gente vai querendo, por exemplo, a gente comentou já quando saiu o Farol, né? O Farol, aquele filme preto e branco, super muita fotografia, muita atuação, com 2 atores em cena. Se você comenta um grande público, talvez não tenha esse apelo que teve para a gente, por exemplo, que liga para esses outros detalhes, que já assiste o filme como uma obra de arte, né? Eu acho que o cinema tem muito isso. Alguns filmes misturam todas essas artes, né? Da fotografia, da trilha sonora, da atuação, e isso vai para além de contar a história, é a forma de contar a história, né? Isso eu sempre falo aqui que o interessante do filme é como ele conta a história. Às vezes é uma história que você já, como eu comentei, já tem um final batido, entre aspas, você já prevê, mas é a forma como conta. E você acha que na tua escrita isso também muda? Você tem mudado a forma como você escreve, como você conta, a forma como você faz? Sim. Então, é muito, muito legal isso, porque essas coisas, assim, como a gente produz, né, você sabe muito bem que é uma escritora também, a gente tem pouco exercício de se debruçar para saber o que a gente está fazendo, o que a gente está buscando, a gente apenas está fazendo, né? E aí, quando tem esse tipo de conversa, a gente para um pouco para pensar, né? E hoje, assim, o meu grande objetivo é falar de temas universais que possam tocar qualquer pessoa de uma maneira totalmente, em termos de linguagem, uma maneira muito simples, que todo mundo vai conseguir entender o texto que está ali, porém, apresentar algo que elas não repararam, assim, sabe? Então, é sempre aquela coisa assim, é aquilo que está na vida de toda pessoa, é uma cena que acontece na praça do mercado, que a gente já viu, por isso nós temos identificação, mas que aquilo pode estar falando de outros temas, os temas universais, né, como amor, morte, enfim, sentimentos, né, tristezas, etc. Então, eu busco um pouco isso, assim. E também busco filmes que façam isso também, né? Ultimamente eu tenho visto alguns filmes que tem uma história super comum, assim, de personagens muito ordinários, assim, do cotidiano, que a gente conhece esses personagens e conta a história deles, assim, né? É uma coisa que eu gosto bastante, né? Tem um filme, acho que é do Ken Loach, que era... eu esqueci o nome, vou pegar aqui. Mas eu já te falo, que é isso, é o cara que trabalha entregando coisas, tipo, pra Amazon, assim. Eu falei, caramba, isso é muito bom, tá ligado? E coisas assim, eu prefiro, mas isso reflete, assim, total, na maneira que eu escrevo, assim. Então, eu tento escrever muito simples, muito, muito universal para todos, né? Eu não, eu acho super importante uma literatura que é de nicho, né? Como tem bastante hoje em dia, né? Eu acho muito legal, tem que ser feito. Mas também gosto muito de uma coisa universal da grande aventura humana sobre a Terra, assim, sabe? Então, tudo que vai atravessar qualquer ser humano, sabe? Amor, morte, tristeza, alegria, são temas que me interessam muito. Eu acho, né, não sei, da minha percepção, que é isso que faz o diferencial, assim. A gente estava comentando do teu livro novo no começo, depois eu vou pedir para você falar de novo, mas você falou que fez uma coletânea, assim, de 5, 6 anos, né, de escritos. Não sei se fiz a conta certa. Mas, enfim, se a gente pegar, você não consegue dizer, porque o tema é tão
atemporal que, se foi escrita 10 anos atrás, assim, você talvez saiba, porque você lembra o momento que você escreveu aquilo, mas quem vai ler é muito atemporal. Porque você parte do micro para o macro, né? Daquele momento comum, cotidiano, para falar de sentimentos que se expandem para todo mundo. E me lembrou muito os filmes que concorreram e ganharam o Oscar esse ano, que era um filme sobre pessoas. Esse ano foi um ano muito diferente. Eu sei que você gosta também de acompanhar os filmes do Oscar e tal. E eu me surpreendi, eu até comentei no começo do ano que o filme que ganhou, os filmes que estavam ali, o Nomadland, Som do Silêncio, eram justamente isso, eram histórias de pessoas retratando algumas vidas, mas que traziam dramas que poderiam se expandir para muitas pessoas e muitas realidades, né? Então, será que isso já não está virando uma tendência, assim, das pessoas procurarem se comunicar e se conectar com sentimentos comuns a partir de pessoas, a partir de coisas simples, que ainda mais depois de toda essa pandemia, né, que veio aí? Então, eu acho que é bem isso, assim, histórias muito particulares que você ainda consegue ter uma identificação, né? Você citou esses 2 filmes, é perfeito isso, assim, porque é um micro, né, uma coisa muito particular, né, no caso do Nomadland e do som do metal, né, Sound of Metal, Som do Silêncio, né, Som do ficou aqui no Silêncio. Brasil, e que são nichos que até então eu não teria algum tipo de contato com esse tipo de situação e de história, mas porém eles contam a minha história ali também. Tem coisas ali que eu me identifico totalmente, assim, né? E eu acho isso um acerto, assim, né? Porque eu entendo, eu dou muito valor para né, livros e filmes que são aqueles, digamos assim, aquelas obras de arte geniais, assim, porém eu sinto que muitos deles não se comunicam comigo, entendeu? Eu aprecio pela feitura daquilo, sabe? Falo, puta, isso aqui é muito genial. Mas eu tenho uma tendência maior a apreciar as coisas que eu também considero geniais, mas que se comunicam mais comigo e com a minha existência, com meus dramas e com a minha história de vida, assim, né? Então isso vale para filmes e para escritores, livros e tudo mais, né? Que eu falo, puxa, sei lá, aquele Kubrick, genial, acho genial, genial, tá lá, né? Mas eu sei que é muita coisa dele para ele, assim. Eu aprecio, fico tentando ali pegar as metáforas, aquilo que ele quis dizer. Mas eu não tenho uma comunicação além da obra pela obra, assim. Sim. Eu não trago ela, digamos, para minha vida, assim, né? Mas são opiniões, né? Mas considero genial também. Mas eu tenho a tendência a ir por esse caminho daquilo que eu consigo trazer e colocar minha própria existência em algum aspecto da obra que foi feita. A gente repara isso não só nos teus escritos, mas como nos teus desenhos, nas suas ilustrações. Você parte de pessoas, de momentos, né? Eu acho isso incrível, assim, porque às vezes um gesto, um movimento, um olhar, mas que passa tanta coisa, porque a pessoa, você não, é isso que você falou, a pessoa vai trazer também muito dela, o que ela está imaginando, o que ela está querendo. Como é que foi esse teu pulo aí da escrita para a fotografia, para o desenho? Você sentiu que precisava expandir em outras artes ou foi natural, assim? Na verdade, eu sou muito curioso com as coisas, assim, nem que eu nem me considero talentoso para as outras coisas, na verdade, mas eu tenho muita vontade de ficar mexendo. E aí era assim com a escrita antes, né? Porque eu tinha uma outra atividade profissional, então eu escrevia apenas por livre e espontânea vontade, assim. Mas quando isso se tornou uma profissão, então eu precisei ter um outro lugar totalmente livre para eu me aventurar às vezes, porque quando isso escrever, né, ser um escritor se torna uma profissão, que aí tem todas as pressões que uma profissão tem no sentido, né, de subsistência, de tem que vender livros, tem que pensar também na rede social, né, porque meu trabalho depende muito disso ainda. Então, isso também gera algum estresse e gera uma... a gente perde um pouco a paixão em alguns momentos. Assim. Então, essas outras coisas que eu procuro fazer, digamos, por fora, fotografar, fazer ilustrações, né? E tal, e essas coisas me reavivam como escritor, inclusive. Então, depois eu trago tudo isso, essa potência de criação para aquilo que eu quero escrever, né? Então, eu precisei disso, assim. Foi uma necessidade para não se tornar engessado no sentido de ficar
repetindo, escrevendo ali e tudo mais. Eu sempre preciso estar num lugar e correr perigo, digamos assim, num lugar que eu Aham. não conheço, né? E escrever já estava se tornando um lugar conhecido e agora já não é mais, assim, eu quero fazer outras coisas, né? É porque são desafios, né? Eu acho que a arte vai trazendo isso da gente, como a gente comentou do filme. Eu também, quando eu comecei a ver filme, comecei a escrever, a gente está você está fazendo de uma forma, e aquilo vai te abrindo, vai te expandindo, vai te exigindo outras visões, vai te exigindo outras coisas. A gente comentou do Nomadland, o que eu mais gostei do filme não foi nem tanto da história, mas da trilha sonora, da fotografia, da atuação, do entorno, né? De tudo aquilo que compõe. E o escritor, é isso que você comentou, as pessoas têm uma ideia muito, não sei se as pessoas têm, mas eu acredito, de que o escritor senta e escreve. Senta, escreve, lê, escreve. E é muito mais, né? Um escritor é um artista, é uma pessoa muito mais completa. Então, tudo vai compondo, né? A escrita, desde você sentar e escrever, você ficar sentado na janela observando uma paisagem lá fora, né? Então, essa questão do ócio Sim. criativo que voltou, esse tema também, ou de você assistir um filme sem motivo nenhum e aquilo te dá uma ideia para escrever alguma coisa, eu acho que tudo isso complementa. Como é que é para você ter o processo hoje em dia? Mudou muito quando você começou a escrever profissionalmente para agora? Mudou bastante, porque antigamente eu não tinha nenhum compromisso, né? Assim, acho que num primeiro momento a gente fica muito dependente da ideia da inspiração, assim, digamos assim, né? Então a Uhum. gente vai sentar para ver e a gente vai sentar para ficar com a folha em branco, né, com o papel em branco, quando a gente se sente inspirado, né? E hoje não, hoje eu já acho que tá muito mais no hábito do que na inspiração. Tá muito mais no hábito de todos os dias sentar em um determinado horário e tentar criar algo ali, né? E isso foi uma mudança muito grande, assim, porque hoje também eu tenho momentos que eu me sinto mais inspirado, obviamente, mas eu já não tenho essa dependência de só ir produzir quando eu me sentir inspirado, não. Sempre em algum determinado momento do dia, geralmente à noite, assim, eu sento e vou arriscando algumas coisas e tal, né, na parte de escrita. E como você falou muito bem, todas as outras coisas que nos cercam contribuem para isso, assim, né? Então eu vou, vejo um filme, uma série, vejo alguns retratos, conheço um fotógrafo, uma fotógrafa nova, né? Por causa das redes sociais, vou ali esmiuçando. Então depois aquilo me dá gatilhos para escrever. Assim. Então eu vou e anoto e depois eu pego essas ideias, levo para esse momento e aí vou lá e tento escrever, né? E tem sido muito bom, assim, né? E agora eu tenho também tentado partir para outros gêneros, né? Então, assim, eu fiquei muito preso durante o tempo à poesia, ou ao microconto, ou alguma coisa assim. Então, agora eu estou querendo fazer histórias, escrever contos, né? E tudo mais. Então, tem sido um processo bem, bem legal. Ah, é muito legal essa coisa da experimentação, né? De você testar outras coisas, você ver outras coisas. Filme, como é que funciona para você? Você assiste algum filme e tem alguma inspiração ou não tem ligação direta assim com o resto das Nossa, coisas? tem, total, total. Eu assisto filmes e eu falo, caramba, mano, olha, assisti recentemente, novamente, que é um dos meus filmes favoritos, que é o Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai. E eu falei, cara, não tem um livro que me transmita isso, sabe, assim, né? Acho que tá na mídia perfeita, assim, mas eu queria uma história que conseguisse fazer essa tensão toda, né, entre aqueles dois personagens. E isso me leva a tentar recriar isso, assim, ou colocar isso em algum aspecto de um outro texto que está falando sobre outra coisa. Então, é inspirador, né? Assim, é deslumbrante, assim, principalmente essa coisa mais que é uma coisa nova para mim de ficção, sabe? Assim, de ter Aham. uma história, de ter personagens, de ter um cenário, de pensar no, né? Tudo isso é um pouco novo para mim. Então o cinema me ajuda muito, assim, as histórias, né? Porque as histórias elas são contadas, como você falou anteriormente, muito além da história escrita, do Sim. roteiro, né? A fotografia conta a história, a, a localidade ali, né, onde é filmado, tudo ali tá tudo contribuindo para aquela história, assim. É tudo muito pensado, né? Eu acho isso incrível no cinema, porque
cada detalhe, cada cenário, cada objeto que está na cena, cada ângulo que está sendo filmado, tudo aquilo é pensado, né? E eu falo, caramba, isso é muito inspirador, assim. Então eu quero tentar levar isso futuramente para meus projetos literários. E é interessante que você falou no começo também do que não gostava de ver filme, que era livro antes, e ler o livro antes para ver o filme, para não se influenciar. Mas hoje em dia isso está muito comum, né? Tanto que é muito difícil falar de cinema hoje em dia sem falar de livro, porque tem muita série, por exemplo, Lupin, que está bombando essas semanas na Netflix, é uma série de livros super antiga, e tantas outras séries e filmes que estão vindo de livros. Então, eu acho que as narrativas, as histórias conversam muito com o cinema mesmo, porque o cinema está bebendo muito dessa fonte da literatura, né? Estão buscando livros ativamente, assim, não é uma coisa por acaso. Pois é, então, esse é um grande ponto de discussão. Assim, será que estão buscando porque está em falta roteiros originais tão bons quanto os livros, né? Não sei, é uma coisa para se pensar. Sim. Mas aí, entre as duas, eu acho que eu sempre vou optar pelo livro, assim, porque eu acho que o livro, ele é uma plataforma que ele vai te dar um universo maior, assim, sabe? Então, por exemplo, você pega adaptações, sei lá, vamos pegar uma bem... Acho que o Poderoso Chefão é a única que eu acho melhor filme que o livro, na verdade. Sei lá, Senhor dos Anéis, por exemplo. Então, ele te deu, né, ele te deu ali o universo inteiro nos livros, o Tolkien, que nunca vai estar na sua totalidade num filme. Sim. Por mais que sejam filmes gigantes, porque, né, outra coisa que deu muita confusão aí foi o Game of Thrones também, né, na série, né? Mas eu acho que é possível fazer bons trabalhos no sentido de adaptação, quando o diretor consegue colocar a marca dele, né, que foi a questão do Kubrick, né, com o Stephen King lá do Iluminado, que eu acho melhor do que o livro. Eu bem também melhor, acho. o filme, né? E isso dói no Stephen King, né? Porque Sim, fala que não porque ele é. ficou do Kubrick a história, não ficou dele. Sim, total. Total que eu conheci o filme primeiro que o livro, eu nem imaginava. Mas aí, quando o diretor consegue colocar a visão dele, tem essa liberdade de, às vezes, alterar a obra original para colocar ali uma assinatura, aí eu acho super interessante. Mas quando tenta fazer uma coisa muito fiel, é legal, porque você vê tudo aquilo materializado, né, na sua frente, mas eu acho que perde um pouco da nossa imaginação, assim, de imaginar aquilo, né? E eu falo porque eu sou um leitor muito imagético, assim, então eu vou lendo e vou gerando na minha cabeça imagens e tal. Eu já fui muito assim também, não, eu só gosto do livro, mas aí eu comecei a escrever sobre livros que foram adaptados, escrevi uma coluna e eu comecei a analisar, assim, e hoje em dia eu vejo como coisas complementares, porque o filme nunca vai ser melhor do que a nossa imagem daquele livro, aquela nossa Sim. imaginação, aquela toda a nossa idealização, né, do protagonista, ou da situação. Mas os filmes, como você falou, dependendo de como o que o diretor traz, ele expande a experiência do livro, né? A não ser que eles estraguem, mudem o final, matem o personagem nada a ver, né? Falando de Game of Thrones, mas É, mas em geral eu acho que então, expande mesmo. Fica interessante fazer sim. essa análise, essa comparação, e hoje em dia nossa, tem muita coisa que está vindo de filme, assim, séries, principalmente séries, agora Bridgerton que eles fizeram, vão adaptar todos os livros, cada um numa série, gastando um monte de dinheiro para trazer aquele universo, então uma coisa acaba alimentando a outra, o que eu acho interessante, né? Está aumentando também a leitura, eu acho, por parte de muita gente que busca esse material original. Não sei como é que você tem visto Assim, isso, mas eu acho que tem, né? assim, particularmente, se eu souber que o filme é baseado no livro, eu vou preferir ver o filme primeiro, depois ler o livro. Uhum. Entendeu? Eu já faço isso, eu prefiro, assim, porque aí eu vou buscar só ali os easter eggs, ali as coisas no livro, assim, o complemento, né? Mas eu acho muito legal, assim, inclusive para as duas mídias, assim, né? Porque, principalmente para o livro, né? Que já é uma mídia, digamos assim, em termos comerciais, é muito menor do que o cinema, né? São Sim. poucos leitores, né? Então, assim, se essa é uma forma, e aí fala no aspecto mais, tipo, amplo, se essa é uma forma de trazer mais leitores para os livros, eu acho ótimo, porque, assim, a pessoa pode ler, sei lá, pode ter assistido a série lá, Deuses Americanos, que é baseado num livro excelente do Neil Gaiman, Excelente mesmo. e é muito melhor que a série, né, Uhum. diga-se de passagem.
E aí, só que aí, assim, a série pode dar esse gatilho, a pessoa ler e depois ela começar a procurar outras obras do Neil Gaiman, entendeu? Então é uma porta de entrada. Eu acho isso muito importante, assim, mesmo, né? E, por exemplo, quantas pessoas compraram Harry Potter depois que viram no cinema, né? Game of Thrones mesmo, né? Sei que o boom de livros foi muito grande. Então, assim, isso é muito legal. Isso eu acho que complementa no sentido de acho que os livros ganham com isso, né? Você está trazendo mais pessoas para o hábito da leitura, né? Que eu acho muito importante. Não, eu concordo super, assim, e eu tenho gostado muito, eu sou muito viciada em Philip K. Dick, né? Eu amo esse homem, que homem genial, escreveu 1 milhão de histórias que não tem nada a ver uma com a outra. E ele tem uma antologia, né, que é aquele livro de contos dele, do Electric Dreams, que tem na Amazon Prime, e é muito isso que você falou, cada episódio é um conto, e é dirigido por um diretor diferente, com atores diferentes, com uma estética completamente diferente. E a gente vê isso também no Black Mirror, que apesar de serem histórias originais, também são estéticas completamente diferentes, e no Love, Death and Robots, né, que é uma série antológica de animação, que eu descobri que são contos também, são episódios de 10, 15 minutos, contados de forma muito diferente. Eu acho genial, até você comentou dessa série esses dias, né, eu ainda comecei a ver, que essa forma de você adaptar contos de outras formas e mostrar que existem outras formas de você contar coisas. Eu acho isso genial, assim, que o cinema e a televisão estão fazendo. O Philip K. Dick, para quem não sabe, ele escreveu livro que virou, livros e contos que virou, que é o nosso amigo, né, Android Sonha com Ovelhas Elétricas, que é o Blade Runner, Minority Report, aquele filme do Matt Damon também, do Chapéu lá, Agentes do Destino. Então ele escreve muitas histórias diferentes e elas foram adaptadas por Vingador do Futuro, foram adaptadas por diretores diferentes, você não diz que é a mesma pessoa. Então isso também é a mágica do cinema, né? Você pegar um material, o mesmo material às vezes, por exemplo, as Mulherzinhas, né? Aquela história da Adoráveis Mulheres, da Louisa May Alcott, tem 4 adaptações com vertentes diferentes, à medida que foram adaptando, as mais modernas, muda um pouco o foco nos personagens, quem tem mais destaque. Essa última ficou maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu achei maravilhosa. Não, aquela parte final, quando ela pega aquele livro, é muito emocionante, já indo dando um spoiler, mas a gente que escreve, assim, né? Então, é legal ver essa questão da adaptação. E tem muita adaptação também de filmes que acabam sendo poesia e arte mesmo, né? Eu não sei se você viu aquele filme do Van Gogh, aquele que é todo feito em pinturas. Sim. Com Amor Van Gogh, né? Isso! Nossa, eles fazem uma pintura por cima, né, das filmagens, né? Fazem uma animação de... É um trabalho incrível aquilo. Então, exatamente. Esse é o lado visual que eu acho, assim, fantástico, assim, né? Da possibilidade, né? E você falou de Love, Death and Robots, que também é a parte da animação, né? Que é muito incrível, né? Assim, cada artista diferente, histórias... Eu gosto muito daquele formato, assim, de antologias, né? Cada episódio é uma história que estão sobre o mesmo tema, assim, né? E dariam filmes ali, né? Sim. É engraçado, assim, né? Quando eu tava pensando nisso também, essa coisa da pandemia, né? O quanto os filmes, o cinema, a ideia do cinema tá na nossa TV hoje, né? Não tá na telona porque não dá para ir e tal. E tem sido bom, né? Assim, porque nunca vi tantos filmes, né? Eu tenho o hábito de ir ao cinema, eu adoro. Mas, por exemplo, se for pegar uma média de filmes que eu vi em 2019 e 2020, nossa, eu vi muito mais filme em 2020. Você é mais do filme ou da série? Eu sou muito mais do filme, muito mais. Acho que são poucas séries que não me decepcionam pela extensão, né? Acho que quando eles percebem que é um negócio lucrativo, aí eles expandem muito e acho que meio que se perdem, né? Quando são séries que dá muito para perceber que ela já... O criador ali, ele já tinha a série fechada antes de vender. Então, eu falei assim, 3 temporadas, acabou. Aí você vê que é uma série realmente robusta, né? Mas tem séries longas também que são muito boas, né? Uma das minhas favoritas é Mad Men. Eu adoro Mad Men. Eu assisti ano passado, aproveitei a pandemia, 7 temporadas, né? Tipo, tá com tempo, 7 mas temporadas. Mas, assim, achei de algo muito alto nível, assim, né? Mad Men. Tem uma que eu gosto muito da HBO também, chama Succession. Sei, mas essa é mais porrada, assim, né? Briga de família, confusão danada. É bem Shakespeare, né? Bem shakespeariano, assim, mas
É porque eu gosto muito de personagens que não são essa coisa assim de ser muito muito bonzinho, Aham. aí o outro muito mal. Não, assim, é o bonzinho que é muito capaz de fazer várias maldades e São faz. pessoas, né? São Porque eu pessoas. acho muito, né? Então, essas duas séries representam muito bem isso, assim, né? O Mad Men e o Succession tem tudo ali, assim. Tem hora você gosta do personagem, daqui a pouco ele faz um negócio que fala, não acredito, cara, pelo amor de Deus. Mas eu acho que são séries que são de alto nível, assim, né? Sim. Cinematográfico, né? Assim, cara, podiam ser muito bem filmes maiores, assim, trilogias. E você tem algum gênero favorito de cinema, alguma coisa de filme que você gosta? Ou se tipo, Ah, tiver uma boa história? geralmente eu gosto muito de drama, assim, né? Eu acho que é o meu gênero favorito, assim, não sou muito da comédia. Eu acho que só se for uma coisa muito boa, assim. Eu gosto de muito drama. Suspense eu gosto também. E gosto muito de thriller policial, assim. Bastante. Ah, Investigação, sabe, assim, tipo Seven. Seven pra mim é super assunto. nossa, muito bom. Adoro, né? Eu gosto muito, gosto muito. Acho muito. Mas drama geralmente é o que eu assisto mais, assim. Eu sei Bem que você mais. adora Ghost Story. Esse eu sei que. Ghost Story foi uma grata surpresa, assim. Foi um filme que eu não tinha visto nada a respeito. E aí coloquei para assistir e fiquei fascinado, assim. Achei muito poético, né? Sim. Muito poético. É o tipo de E filme que a gente poder. comentou, né? Que é um filme, não é um filme com um monte de acontecimento e reviravolta, e um monte de dinheiro e cenas. É um filme devagar, mas ele vai digerindo, vai mostrando o sentimento, vai mostrando o dia a dia, né? Sim, eu acho muito que, assim, assim como os livros, alguns filmes eles precisam ter um certo grau de amadurecimento para ver, sabe? Aham. Assim como certos livros. Então, se eu tivesse visto esse filme, sei lá, há 5, 10 anos atrás, provavelmente eu ia detestar, porque é muito parado, porque é muito nada a ver e tal. Mas hoje não, eu falo, nossa, é isso, assim. E é Lidar com triste. essas. Tristíssimo, né? Mas assim, que lidar com a questão da passagem do tempo, assim, né? Que é uma Sim. coisa que quando a gente passa de uma certa idade, né? No meu caso foi depois dos 30, você começa a pensar, assim, coisas que você não pensava antes, assim, né? E esse filme traz muito isso, assim, né? E fora, assim, a trilha é linda, tem um discurso ali no meio do filme que é poderosíssimo, assim, que eu acho incrível. Tem atuações tão para dentro, mas assim, tão poderosas, né? Assim, tipo, né, o nosso protagonista você não vê, mas você Aham. sente. Cara, aquilo é genial para mim, assim, porque você não tá vendo a atuação ali, mas você tá vendo a atuação, entendeu? É. E depois do que o filme acaba, eu fiquei pensando nessas coisas. Por que que eu tive tanta empatia por esse fantasma aqui, Aham. sabe assim? Que eu nem vejo ele, né? Mas eu acho isso um grande acerto, assim. Achei Eu, fantástico, é um dos meus queridinhos. porque é um filme contado com sentimento, como o próprio Som do Silêncio que a gente comentou, que eu já falei dele algumas vezes. Não é um filme que, nossa, acontece uma coisa enorme. Não, é um filme introspectivo. Fala sobre a falta, sobre você redescobrir. Então, a história é contada através do sentimento. Como é o meu pai, apesar de ser o Anthony Hopkins, que a gente ama, mas é um filme contado a partir do sentimento, a partir da pessoa. Também é assim o Inside Llewyn Davis, que a gente gosta também, né, Zay? Tem Ali é música. maravilhoso. Nossa, aquilo esse é o meu gênero de filme, esse aí, ó. Viu? Eu Tipo, sabia. aquele personagem meio fracassado, mas meio filha da mãe, tá ligado? Vai tentando, É, vai indo, vai indo. e ao mesmo tempo tem uma certa arrogância ainda, sabe? Assim, eu acho incrível. Assim. Aquele filme eu gosto muito. Eu Os gosto irmãos muito Coen, dele. né? De maneira É, geral, eu gosto muito. o Oscar Isaac, eu gosto muito dele, porque ele. Eu sei, eu acho que ele é um cara que, tipo, você nunca sabe muito bem o que ele tá pensando, assim, ele consegue passar um. Eu acho ele um grande ator, assim, né? Eu não. Eu confesso que eu assisti o filme na época que lançou tal, e achei ele ótimo tal, mas eu nem depois eu vi outras coisas, eu nem lembrava que era ele. Eu falei, nossa, esse cara, nossa, ele é Sim. super famoso hoje. Mas, cara, falei, caramba, mano, nossa, tem esse filme dele aqui que eu acho muito bom. E tem o Adam Driver lá também, né, fazendo uma Sim. pontinha lá. Nossa, é muito bom, é um filme que eu gosto muito, assim.
diz muito sobre isso, né? Sobre de tantos artistas muito bons que não conseguiram, né? Sim. E isso é muito, é uma mensagem muito forte, assim. Eu sempre penso nisso, assim, porque, digamos assim, eu dei certo, né, de alguma forma, mas foi não por talento, assim, é uma combinação de coisas também. Tem o talento envolvido, mas tem uma combinação de outros fatores que são imponderáveis, porque tem muitos escritores e escritoras que eu considero muito melhores do que eu, que não conseguiram, tá ligado? E esse filme fala disso, né? Eu acho incrível, incrível. Tem um filme Belíssimo. turco também, não sei se você viu, que são dois poetas, é a história real, é Butterfly's Dream, o nome em inglês. Tem até na Nossa, não. Netflix. E é isso, são dois poetas que não conseguiram fazer sucesso, morreram super novos, doentes, mas assim, eles deixaram escrito as coisas na parede, no papel. É como assim, em vida eles não tiveram fama, mas eles deixaram as palavras para a eternidade. Então também essa coisa do, né, o que que é ser artista e o que isso representa para a nossa vida em primeiro lugar, né? Então, nossa, isso é demais, né? Aí tem inúmeros, né? Principalmente, né? Já que você citou anteriormente, Van Gogh mesmo, né? Que não vendeu quase nada, vendeu só pro irmão dele, né? Durante Sim, a vida e hoje é um ícone, né? E, e esse filme fala muito disso, assim, né? Mas eu acho que também fala muito da persistência, né? sim, Porque é igual, sei lá, eu penso muito sobre isso, assim, eu acho que se um dia acabar essa coisa da rede social, né, não sei se acaba, mas deve mudar, né, em algum momento, eu vou continuar escrevendo porque é isso que eu quero fazer. Eu não sei se terei leitores, entendeu? Eu não sei se eu vou precisar procurar uma outra forma de ganhar dinheiro, mas vou procurar se precisar. Mas escrever, a ideia de não escrever mais não existe, assim. Ela é muito próxima da ideia da minha morte, assim. Eu acho que eu vou parar quando eu morrer, tá ligado? Né? é, E o filme fala disso, né? Que você vê ele lá tomando porrada de todo lugar, passando frio e não sei o que lá, e tal, mas, tipo, ele não quis mudar o jeito dele cantar, né? Tipo, ele não quis fazer outras canções populares, ele acreditava naquilo, assim. Eu acho isso de uma honestidade muito grande, assim, de uma coragem, assim, né? Porque a tendência nossa é jogar o jogo, né? uhum. É É, mudar, esse você se falou da adaptar. internet é muito real, né? Às vezes a pessoa se prende muito a essa fama superficial da internet. Eu não falo só escritores, qualquer artista, Uhum. e acaba perdendo a essência do que está fazendo. Então, quantos atores, atrizes que a gente vê aí, por exemplo, que trabalham, por exemplo, a Amy Adams, faz muito filme, nunca ganhou Oscar, nunca ganhou prêmio, e tá aí, fazendo papéis que acredita. É, tudo bem que ela é famosa, existem muitas pessoas menos famosas do que ela, mas tem essa diferença entre você buscar Sim. fama e você buscar realização pelo próprio trabalho que você faz, né? E eu vejo a tua Pois ânsia, é. assim, por saídas da rede, por exemplo, como você comentou do teu livro novo que você tirou da rede. Fale um pouquinho sobre isso pra gente. Como é que é teus processos dos teus livros, do livro Então, novo? né, os meus livros, basicamente, assim, o primeiro é uma coletânea de textos, ele nem foi pensado como livro, assim, foi a editora que selecionou. Uma coletânea de textos que já havia publicado na rede social. O segundo já uma história contada através de poemas, né, que eu noto sobre ela, uma história de uma personagem velha que começa a se lembrar da vida e cada poema funciona sozinho, mas ele conta uma narrativa, ela passeando pela infância até chegar na velhice. O terceiro é uma carta de amor, né, para um amor que vai chegar. São poemas que falam mais da espera, né, do que sobre o amor em si, né? Fala de como é bonito e perigoso e enlouquecedor o ato de esperar, né? Aí tem os meus três independentes, que são projetos que eu já considero mais próximos daquilo que eu procuro, que é o Texto que Ficaram Quando Você Partiu, são textos de despedida, também são poemas. O Volúpia, que já é um livro erótico, né, com textos eróticos, já tem pequenos contos, já tem pequenas histórias com personagens e tudo mais, que é o que eu acho é um dos que eu mais gosto, inclusive. E o Timeline agora, que é um projeto que eu falei, poxa, eu tenho tantos textos na rede social e às vezes uma pessoa que chega hoje, ela não vai ler tudo aquilo que está lá embaixo e tal. Então eu resolvi fazer uma curadoria dos textos que eu mais gosto, né, desde o começo até o ano de 2020,
publiquei eles num livro e esses textos estão saindo da internet e vão ficar somente no livro, assim, né? Então esse vai ser um movimento para ter uma timeline física, digamos assim, de tudo aquilo que já foi publicado, né? E aí é um projeto que eu gostei muito, porque eu acho que depois eu pensei que eu poderia ter feito isso nos anos anteriores. Tem algumas coisas que eu considero boas o suficiente para estarem no livro, né? E já que tudo é efêmero, né? Na internet fala, pô, então esses textos que estão ali, eles vão sumir da internet e vão, quem quiser ter eles vão estar no livro, né? E foi isso, basicamente, são essas minhas 6 crias aí. Mais os quadros também que você faz, que também é Ah, físico, sim. né? Sim, tem os quadros, tem as fotos, né? Eu faço alguns retratos também, mas isso tudo nesse campo experimental, assim. Mas os quadros, eles são muito ligados aos textos, né? Uhum. Então, a gente sempre tem um texto adaptado ali com alguma ilustração, algum elemento. Mais fácil também. Precisa se virar. E essa coisa de pegar, né? A gente fica lendo texto online, fica, texto nas redes sociais, fica tudo tão abstrato, e você pegar naquilo num livro, você colocar a mão na palavra, para gente que gosta de ler, assim, faz muita diferença. É o que eu sinto com o filme também, de você ir ao cinema, assistir um filme, parece que o filme é muito maior e muito mais real para mim do que às vezes assistir no celular, ou assistir, né, parando. Tem gente que gosta de ver parando, mas eu gosto daquela experiência do cinema, de sentar e ver o filme, de pegar um livro. Eu acho que esses rituais, né, são importantes para a arte, pelo menos para mim. Não sei como é que é. Você Nossa, gosta de cinema muito também, né? importante, muito importante, muito importante. Eu acho que tem muitas semelhanças, assim. Por exemplo, quando você lê é diferente quando você está no... A pessoa lê um texto no Instagram, por exemplo. É legal, ótimo. Mas, assim, a experiência de você sentar e ler um livro é uma outra coisa, sabe? É um ritual mesmo, porque você tem um tempo diferente, você tem uma atenção diferente, né? Você se desliga do mundo exterior, digamos assim, para embarcar naquilo, assim. Então, a experiência é muito mais pura, né? É a Uhum. mesma coisa você flertar com uma pessoa na internet e você beijar essa pessoa. Acho que a Sim. diferença é tipo isso, assim, sabe? E ao cinema é a mesma coisa, assim, porque você vai ao cinema, você não começa a ir no cinema quando você está na cabine ali, apaga a luz e o filme. Não, você escolheu uma roupa, você escolheu um horário, você escolheu o que você ia comer, o que não ia comer, você escolheu um lugar, você se preparou para aquilo, né? E eu acho que isso faz muita falta nos tempos de hoje, né? A gente é uma digamos, uma sociedade muito instantânea, assim. A gente só quer consumir só consumir aquilo e consumindo e vomitando aquilo, né? E não, e às vezes a gente precisa estar com aquilo mais tempo, né? E acho que os livros e cinema, ir ao cinema, toda essa experiência, ela é engraçado porque ela se junta à nossa memória, né? Eu brinco Sim. muito, o pessoal fala assim, que tipo, você é a favor do e-book? Eu falo, lógico que eu sou, porque democratiza, é mais barato, pessoas que não teriam acesso ao livro podem ter, mas o livro, ele é um objeto que ele captura tudo que está ao redor dele. Então, por exemplo, eu tenho um livro que eu ganhei de uma ex-namorada minha. Então, ele não está só o Mário Quintana ali dando poemas, Uhum. não. Está a dedicatória dela, que foi uma pessoa que eu amei muito durante uma época da minha vida. Então, essa história também está impressa ali. Toda Sim. vez que eu pegar nesse livro, eu vou me lembrar disso, né? Filme é a mesma coisa. Cinema, eu fui no cinema com fulano de tal. E a Sim. gente eram muitos amigos naquela época. Então, essas coisas, elas fazem a nossa memória, né? E às vezes assistir um filme no Netflix é ótimo, tá? Você tem um acesso ali àquele filme no sofá da sua casa, mas quantos filmes eu assisti gostei, achei maravilhosos, mas tem alguns filmes que eu vi no cinema que eles ficaram tão enormes porque eu fui com uma pessoa que eu gosto muito, num dia que foi muito legal, né? Então, esses rituais, eu acho que a gente, depois de um tempo, a gente começa a valorizar muito eles, né? E começa a defendê-los, né? Bastante. Eu concordo com você. Eu, antes da pandemia, obviamente, antes do fim do mundo, eu ia ao cinema toda semana.
E às vezes eu ia sozinha, às vezes não, mas você lembra do ritual, você lembra de tudo. Aquele dia estava chovendo, fui pegar um café, queimei a língua, ou a pipoca caiu, e daí eu fui sentar, tinha uma pessoa na minha frente, e é toda uma experiência, né? Eu lembro quando eu fui assistir Me Chame Pelo Seu Nome com a minha amiga, a gente tinha acabado de sair, a gente não sabia nem o que era o filme, e aquele azul na tela, gigantesco, assim, aquela trilha sonora me encantou Pois tanto. Talvez é, se tivesse visto no celular, eu teria perdido metade do encanto. Ou o Vingadores, que eu já exato, comentei. exato. Até vou mandar um beijo para minha amiga Fer, porque eu falei que quando eu falasse de novo dessa história, eu ia mandar um beijo para ela, que foi comigo assistir o Vingadores numa pré-estreia lotada, aquela movimentação de Uhum. gente. Você lembra da experiência, né? Então, isso que eu acho também que o cinema faz e que é incomparável, assim, não vai ter comparação você assistir um filme em Sim. casa, não adianta. E fora que assim, né, o cinema, ele proporciona, né, por isso que eu tenho ódio de quem fica com o celular ligado no Uhum. cinema, né? Porque ele te dá uma imersão muito grande, né? Tipo assim, você vai ler um livro, beleza, eu tenho esse quarto aqui, que é o quarto que eu produzo, um pequeno ateliê, então eu vou ter uma poltrona e eu vou me forçar. Mas o cinema, ele faz isso pra gente, ele apaga todas as Sim. luzes, ele coloca o som, coloca uma tela gigante, então você vê o trabalho do fotógrafo, você vê, sabe assim, na magnitude do diretor ali, você vê a direção ali, né? Então você ganha muito mais, né, do que ver em casa, assim. Em casa você vai ter a história, vai ter alguns vai ter alguma fração disso tudo, mas no cinema a imersão é completa, né? É Eu também maravilhoso. acho. E falando nessa coisa de trazer para o real, você está com uma editora nova aí, né, Zac? Conte um pouco para A gente, gente. na verdade, eu e mais dois amigos, né, o Lucas e o Rafa, e o Rafael Cavalcante, né, grandes escritores, a gente teve uma ideia, eu optei por me tornar um autor totalmente independente, né? Então eu tenho 3 livros que eu lancei pela editora, e agora eu quero lançar os meus próprios livros. Então, eu aprendi a fazer os livros, assim, além de Uhum. escrever, então eu aprendi a fazer o projeto gráfico, diagramação e tudo mais. E aí, esses dois amigos também estão na mesma, e a gente falou, vamos criar um selo para isso, né? Para identificar os nossos livros, até mesmo para registrá-los, né, em Biblioteca Nacional e tudo mais. E aí a gente criou esse selo chamado Abissal, né? A princípio será para publicar os nossos próprios livros mesmo, mas depois a gente pensou, poxa, a gente podia estender para outros autores independentes, né? E tudo mais, que seria em uma segunda fase, assim, né? E depois transformar isso, que aí já é um desejo particular meu, que fico ali pregando, voltando a essa coisa do ritual e tudo mais, né? Que a gente falou, de tornar esse lugar um lugar físico, né? Então, ali tem um pequeno café com uma pequena livraria aqui em São Paulo, onde vão ter eventos de poesia, declamações, Ai, lançamentos de já quero. livro, encontrar para conversar sobre, escrever, sabe, oficinas e tudo mais. Então, é um desejo que a gente tem de fazer, de tornar esse lugar um lugar físico, né? E um lugar que aí eu sinto muita falta, né? Que é um lugar específico para literatura, assim. Acho que existem lugares específicos para música, o cinema tem os seus lugares, né? Cinemas de rua maravilhosos, mas algo voltado para uma literatura que não seja uma livraria apenas, mas seja um lugar para escritores e para leitores se conhecerem e trocarem e tudo mais, eu acho que eu não vi assim, né? Ainda na minha vida. Então é um lugar que a gente pretende fazer, né? E aí era um projeto que a gente estava olhando isso em 2019, mas aí veio a pandemia e tudo mais, então a gente não pôde fazer, mas pretendemos voltar assim que tudo isso passar. Nossa, vai dar super certo, porque eu acho que a pandemia ainda reforçou essa questão do estar presente, né, fisicamente. As pessoas estão querendo, estão sentindo necessidade. Então, Isso, né? esse projeto vai cair como uma luva, assim, no pós-pandemia, para a gente se encontrar, né, porque faz muita falta. A internet é boa para evitar a Nossa, demais. distância, mas, né? A internet assim, para mim, ela é isso aqui, é uma ponte, mas é Uhum. preciso cruzar a ponte, entendeu? Não adianta a gente ter uma ponte e cada um ficar de um lado É. e outro do outro, né? Sendo que a ponte já existe, né? Então, assim, eu acho muito incrível a internet. Jamais, eu sou um defensor mesmo das redes sociais. Acho que potencializa muito, porque na verdade, geralmente, quando a gente reclama muito da rede social, porque fala, cara, você decide quem você está seguindo, você decide o que Sim. que você publica, né? Então, assim, acho que talvez o problema esteja mais com você, né?
E é a grande verdade, mas eu Sim. conheci artistas incríveis pela internet, eu pude divulgar meu trabalho, eu pude conhecer lugares, eu pude fazer trabalhos, tudo através disso, assim, né? Mas sempre desembocando na realidade, né? Digamos assim, no mundo físico, né? Nem Sim. chamo de realidade porque eu acho que também a rede social ela é uma realidade em algum aspecto, mas eu acho no mundo físico, né? Assim, então os encontros, encontrar, conversar, ir ao cinema, né? Chamar alguém para ver um filme, discutir sobre isso, né? São coisas que eu desejo muito e agora desejo muito mais ainda porque a gente ficou privado disso, né? Não, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu concordo com tudo que você falou. Inclusive, a gente já se encontrou pessoalmente aqui em Curitiba, em São Paulo, e são os melhores encontros, né? Quando a gente pode conversar mesmo, olho no olho, e falar de coisas aleatórias. É muito bom Não, mesmo. andar junto, né, pelas mesmas ruas, isso tudo é muito importante, assim. Então, em Curitiba eu quero ir passar pelo menos um mês, assim, sabe? Porque essa Venha. é uma das vantagens da profissão, é isso, né? Dá pra gente trabalhar de qualquer lugar. Então, Espera uns ir dias, porque passar tá um bem tempo. gelado aqui. Espera passar a Não, pandemia, aqui em São espera passar o Paulo também inverno. tá. São Paulo também tá bem geladinho, aqui uns 12 graus, assim, mas tá 12 ótimo, graus eu tá adoro. quente, Isaac, tá quente. Não, assim, São Paulo é frio, né? Que você já tá num outro nível de frio. Mas Mas eu, encaminhando para o final aqui, senão a gente fica até amanhã falando, né? Eu queria que você desse uma dica de filme, apesar que a gente deu muitas dicas boas hoje. Quem perdeu alguma volta episódio ali, mas um filme que você acha que é imperdível, assim, que merece ser visto uma vez na vida. olha, nossa, tem tantos, mas eu vou colocar um que eu vi que chegou acho que foi semana passada no Amazon Prime, que é o Manchester à beira-mar, é um filme que eu gosto muito. Ganhou prêmio também, né? O filme premiado. Ganhou o Oscar de melhor ator, né, pro Casey Affleck, mas é um filme que eu acho que vale a pena ser visto, porque ele fala de melancolia, tristeza, dor, que são coisas que me atraem com atuações muito humanas, assim, parece que são pessoas mesmo, não atores vivendo aquelas situações, né? Tem um monte, assim, mas esse eu acho que eu vou deixar mais fresco porque eu vi que entrou recentemente e acho quem não viu vale a pena ver. Eu vou dar uma dica também, é do mesmo stream, mas dá para encontrar em outros lugares, que é o Estados Unidos versus Billie Holiday. É um filme que eu falei Sim, esses tempos na rede social também, porque eu achei assim uma história tão humana, tão real. E isso que a gente estava falando de artista, né? Ela ainda viveu numa época muito complicada, não que hoje esteja muito melhor, mas enfim, viveu numa época muito complicada e teve muitos altos e baixos. Eu gosto que o filme mostra os baixos, né? Não fica só glorificando o lado dela uhum, como cantora famosa, mas mostra os altos e baixos, mostra as dificuldades que ela teve para cantar e falar do que ela queria falar. Então, vale muito a pena sim. também, uma atuação incrível da Andra Day, que eu já curtia muito como cantora e agora me surpreendeu como atriz. Então, fica a dica aí Filmaço, dos filmaço. nossos filmes da semana. E a frase da semana, né? Semana passada, eu joguei uma frase que eu acho super fácil, mas eu estou percebendo que as frases não são tão fáceis quanto eu estou pensando. Então, vamos ver. A da semana passada foi: a vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar. Sabe de que filme é esse? Os Nossa, aqui. pera. Ai, gente. Eu não sou bom nisso. Não sou... É difícil. É do Forrest Gump, gente, essa frase. É. Eu tenho muita dificuldade de guardar exatamente as frases dos filmes. Eu guardo mais a cena. Sim, essa Mas hora ele tá no legal. banquinho, falando com as Sim, pessoas ali no sim, ônibus, né? E eu vou jogar Nossa, uma faz dessa tempo que eu não semana, ouço. em homenagem à minha mãe, porque minha mãe disse que tá muito difícil, então eu escolhi um filme que ela gosta, para ver se ela vai acertar. Não se Nossa. esqueça, eu sou apenas uma garota parada em frente a um garoto pedindo para amá-la. Uau. Esse, esse é clássico também, hein? Filmes... Eu não sei. Eu não quando, vou a gente, lembrar. quando a gente acabar aqui, Não eu negação. conto para você, Tá bom, tá bom. tá bom? Me fala. Agora eu fiquei curioso. Quer falar alguma coisa para encerrar, Zaki? Eu quero agradecer a oportunidade aí, né? Um prazer conversar sobre filmes, livros e tudo mais. Sempre um prazer, algo que eu gosto muito e consumo muito, né? Fico naqueles milhões de podcasts sobre cinema, aprendendo, pegando dicas e tudo mais. E acho o conteúdo muito relevante e necessário, né? E é isso, continue vida longa.
Obrigada a você por aceitar o meu convite. Estava louca para conversar de cinema e livro com você. Eu sei que é um assunto que você gosta, a gente tem gostos parecidos em relação ao cinema, então fica mais fácil de fluir a conversa também. Obrigada por estar aqui com a gente, conversando. Quem não conhece o trabalho do Zac ainda, conheça. Vai lá nas redes sociais, no site. Agora tem livro, tem quadro, tem um monte de coisa que vocês quiserem levar um pedacinho do Zac para casa. Eu tenho vários, eu tenho todos os livros quase, eu tenho um quadro, eu tenho uma pintura, eu desenho, eu tenho um monte de coisa. Então, eu sou muito fã. Muito obrigado. Só tenho que agradecer. E semana que vem estaremos de volta com mais cinema, mais convidados, mais dicas. Obrigada a vocês, pessoal. Obrigada, Tadeu, a Lua e o Renan, que ajudam a gente aqui no nosso podcast, no Cabine do Filme, do podcast Rabiscos. Um beijo, pessoal. Até! Até mais.